Obrigado, senhor caro Fernando Henrique Cardoso. Eu vou me esforçar em 40 minutos para falar sobre a revolução política. O termo é um pouco excessivo, mas sobre os fenômenos de recomposição política que a França conheceu há um ano agora, porque o presidente Macron foi eleito no dia 7 de maio do ano passado, e eu vou tentar descrever alguns elementos e dar a vocês alguns elementos para informação, porque nem todos estão a par dos elementos de força na França, mas eu vou tentar interpretar essa agitação política que a França conheceu e continua a viver um ano depois. E vou tentar dar um pouco de sentido a esse evento político. Eu vou tentar fazer um primeiro balanço um ano depois, já que em um ano essa agitação eleitoral continuou por uma agitação política e social, porque nunca, depois de muitos anos, a França nunca havia conhecido tantas reformas em tantos setores. Em um ano, todos os setores foram tocados, as reformas fiscais, sociais, políticas, jurídicas, universitárias, que colocaram alguns estudantes na rua, etc. Então, vamos começar por olhar as eleições que há um ano levaram a um movimento de profunda recomposição política. Para saber do que falamos, vocês têm aqui estatísticas eleitorais. Desculpem-me o lado árido dessa apresentação. Vocês veem aqui à esquerda os resultados do primeiro turno e à direita os resultados do segundo turno. Havia 10 candidatos e, olhando esses resultados, ficamos surpreendidos pelo fato de que esse primeiro turno da eleição de 2017 é totalmente original em relação a todas as eleições precedentes. Essa eleição foi a 10ª da Quinta República e ela só se parece muito pouco com as 9 precedentes, porque chegam primeiro 2 candidatos que não pertencem às forças políticas tradicionais que a esquerda e a direita haviam organizado o jogo político desde o início da Quinta República, ou seja, à esquerda o Partido Socialista e à direita o Partido Neoconservador, que hoje se chama os republicanos. Nós temos 2 candidatos que não pertencem mais a esse universo bipolar, que era o essencial da Quinta República. Evidentemente, a Quinta República são instituições presidenciais que transtornaram o país, mas principalmente a Quinta República é o aparecimento de uma bipolaridade, que são uma esquerda e uma direita unidas. Aqui, a direita unida se desintegra e o Partido Socialista e o Partido de direita, eles são vencidos. E para o partido de esquerda, o Partido Socialista está em vias de desaparecimento, o que é surpreendente. O partido de Mitterrand, de François Hollande, só tem 6%. E com muita lucidez, o seu novo dirigente, que poucos franceses conhecem, o senhor Olivier Faure, nós estamos a 6 pontos do zero. Eu gostei muito desse discurso. Então, como fica o Partido Socialista? Vocês veem o score de Benoît Hamon, que era do Partido Socialista, 6,4. Então, 2 candidatos que chegam
que não pertencem mais ao universo da esquerda e da direita, já que Emmanuel Macron reivindica o seu pertencimento aos dois campos. Ele diz: eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou da esquerda e da direita. E Marine Le Pen diz: eu não sou da direita, evidentemente eu não sou da esquerda, isso é evidente, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou francesa. Essa é a famosa clivagem que seu pai já tinha colocado nos anos 90, quer dizer, a necessidade de sair dessa clivagem esquerda-direita para tentar viver na França hoje com a clivagem que é a clivagem que eles chamam de patriotas e mundialistas. Não se deve negligenciar essa clivagem, porque trata-se de uma clivagem que representa o seu papel e tem saídas políticas na Europa em muitos partidos nacionalistas e populistas que hoje estão às portas do poder. Então, não se deve negligenciar essa clivagem entre o que eles chamam de patriotas e mundialistas. Então, no segundo turno, tivemos um segundo turno surpreendente. Nunca havíamos tido um segundo turno em que nem a esquerda nem a direita estivessem presentes. Quem poderia imaginar isso há um ano e meio? Ninguém. Eu não estou dizendo isso porque estou no Brasil, onde há muita incerteza sobre a eleição presidencial de outubro, mas os brasileiros também devem dar prova de imaginação política, como os franceses há um ano. E há um ano damos provas de imaginação política. Tudo é possível. Enquanto que aproximadamente ninguém considerava há um ano e meio que isso pudesse ser possível. É o que é interessante. E quando Emmanuel Macron se lançou, todo mundo olhou isso com muito ceticismo. Dizia-se: é um jovem simpático, mas ele não vai muito longe. O jovem simpático, ele chegou a 66% dos votos, quer dizer, ele reuniu quase 21 milhões de eleitores. Esses dois novos papéis transtornaram a cena política, e quando vocês olham o terceiro, que era o senhor Fillon, que era candidato da direita, que era o favorito nessa eleição, mas que aqui também um paralelo com a situação brasileira, a justiça foi convidada para o debate político e colocou fim à carreira política de François Fillon, ainda que, e isso é interessante, François Fillon tocava por uma questão presidencial no centro e ele conseguiu reunir 100% dos votos, o que mostra a força da direita na sociedade francesa. E isso explica, talvez, hoje, o fato de que o novo presidente da República, que é de direita e de esquerda, faça muitas reformas, e a imprensa diz que são reformas de direita. Emmanuel Macron, ele sabe quem ele tem diante dele, e é o país que ele tem diante dele. E ele sabe muito bem que uma direita, ainda que tocada pelas questões judiciais, ele foi eleito no segundo turno. E o quarto personagem importante é Jean-Luc Mélenchon, representante da esquerda, ex-aluno trotskista que se tornou senador socialista e fundador do partido de esquerda, que está associado ao que resta, não muita coisa. É fundador do Partido Comunista Francês e que hoje tenta, com seus 19% de votos, encontrar saídas políticas do protesto social. Por enquanto, isto é um fracasso, mas nós voltaremos a isso. Então, eu gostaria, em 5 ou 6 pontos, tentar
captar a excepcionalidade dessa eleição. A ciência política diz que existem eleições sem surpresa e, de vez em quando, existem eleições de reclassificação. E o corpo eleitoral decide mudar as relações eleitorais na França. Muitas eleições da Quinta República foram rotineiras e, de vez em quando, tudo muda. Em 2017 e no início da Quinta República, em 1958, onde um homem que não representava muita coisa, o general de Gaulle, tomou o poder em circunstâncias particulares e mudou completamente os equilíbrios eleitorais. Então, tentemos entender as condições propícias para essa reclassificação eleitoral de primeira amplitude. Primeiramente, nós não cuidamos disso, mas foi uma eleição que se desenvolveu num contexto excepcional, que é o do estado de urgência, estabelecido depois dos atentados terroristas que a França conheceu. Esse estado de urgência teve um impacto, nós vemos isso nos desafios da eleição, quer dizer, o que os eleitores tinham na cabeça quando foram votar, o que os anglo-saxões chamam de issue vote. Vê-se muito bem nas pesquisas que eu fiz na ciência política ao longo das eleições. Nós fizemos 15 pesquisas durante um ano e meio com amostragens de 25 mil pessoas. E aqui nós usamos 25 mil pessoas, nós as acompanhamos, continuamos a acompanhar e nós questionamos essas pessoas sobre o que eles pensavam um ano depois. E, além dos desafios clássicos de toda eleição, o desemprego, o poder social, isso é clássico. Há 30 anos, houve dois desafios que apareceram em primeiro plano, evidentemente, o terrorismo e a imigração. E os vínculos que muitos franceses fazem entre os dois, já que o que é essencial com o terrorismo eram franceses que vinham da imigração. Tudo isso mudou um pouco a percepção que os franceses tiveram dessa eleição, e isso contribui para esclarecer a performance eleitoral da senhora Le Pen, já que se sabe que o Front National é um partido, antes de mais nada, articulado entre duas questões, e aqui é a imigração e o vínculo entre os dois. Então, esse é um primeiro elemento que deve-se ter em mente. O segundo é uma eleição incrivelmente paradoxal, como são os franceses e certamente os brasileiros também. O que significa que há anos os eleitores franceses estão em uma tensão. De um lado, de um modo paralelo com os brasileiros, os franceses começaram a detestar a classe política, as instituições partidárias e até mesmo algumas instituições eleitas. Não é mais ceticismo, não é mais uma rejeição, isso se torna ódio da política. E isso não para de crescer há anos. Em 2016, isso nunca tinha estado tão alto. Eu olhei alguns dados do Brasil. A rejeição do sistema também atinge níveis vertiginosos, como na França. Há uma demanda de autoridade que pode colocar problemas à estabilidade do regime democrático. Existe uma demanda real, popular, que diz que, sim, se a democracia não nos desagrada, por que não tentar outra coisa? Na França também. Na França se diz sim, no Brasil a ditadura. E, ao mesmo tempo, o presidente Macron gostaria de me ouvir aqui. Ao mesmo tempo, existe
Na França, existe o interesse pelo espetáculo político e, particularmente, o espetáculo presidencial é irrepreensível. O único meio de animar um jantar em Paris é falar de política. E aí, de repente, as pessoas mais amorfas encontram energia e passamos bons momentos. Sim, haviam esses dois elementos juntos. Como os franceses iriam resolver esse paradoxo aparente? Eles deram 3 respostas para alguns: sair do sistema, a saída. Existe a abstenção, e a abstenção foi mais alta do que a média e os votos brancos e nulos mais elevados que a média. Isso quer dizer alguma coisa, porque a abstenção não é uma abstenção de indiferença. Atenção, é uma abstenção política, que tem um sentido político, e isso foi a primeira possibilidade. A segunda, e eu fico no sistema, mas eu vou utilizar o meu voto não para dizer sim para algo, mas para dizer não. E havia 2 candidatos de protesto negativo. À esquerda, Mélenchon, com 20%, e à direita, Marine Le Pen, com 21%. Quer dizer, 41% dos franceses escolheram candidatos do protesto, da rejeição. E depois, nós pensamos muito nisso, sobre a saída ou o protesto. O que nós não vimos chegar foi a inovação. Quer dizer, alguns franceses se disseram: chegou o momento de imaginar outra coisa para inovar politicamente. E isso foi o que foi compreendido, mais do que por outros, por Emmanuel Macron, que disse: chegou o momento de um homem ou uma mulher, no caso, um homem portador de uma inovação radical, a criação de um espaço que quebrou o sistema bipolar, o sistema dos partidos, e ser o homem que oferece politicamente uma inovação a uma demanda eleitoral que há 20 anos buscava o homem capaz de responder à ordem. E Macron se disse: chegou o momento. Será que é verdade que é preciso uma certa coragem, uma certa temeridade, poderíamos dizer? É preciso ousar. E ele ousou. E no início, como todos os homens que ousam, todos reclamam. Então, todos diziam: o pequenininho, ele não vai longe, ele não tem partido, ele não foi eleito, ele não vai longe. Ninguém, de fato, acreditava. E é importante acreditar em si mesmo. Então, Emmanuel Macron, ele vai conseguir cristalizar essa vontade de inovação política. Terceiro traço, o que chamamos cada vez mais é uma espécie de separação. Nos meses que precederam a eleição, soprava um vento estranho para mim, não estranho, porque eu vejo isso há muito tempo, que era um vento de separação. Havia várias eleições primárias para escolher os candidatos. Qualquer que seja o campo, todos os chefes foram despedidos, todos sem exceção. Os eleitores tomavam aqueles que não eram chefes. Começou, mas e sem que ninguém percebesse, com os verdes, ecologistas, muito gentis. Bom, não sei, gentis, mas nesse meio de ecologistas apareceu a senhora Cécile Dufont, que era a chefe,
e os ecologistas vão escolher dois desconhecidos. Era tão desconhecido que ele nem consegue ir até o fim da candidatura e ele vai se aliar ao candidato socialista. Depois, a primária da esquerda com uma forte participação. O povo da direita, particularmente no interior, se mobiliza. A França que se cala vai falar nas urnas. Então, o antigo presidente da República, que é o presidente do partido, que é o Nicolas Sarkozy, que nem chega ao segundo turno. E também tem, com relação ao dégagismo, que é a separação, o François Hollande decide não participar, não se candidatar. Um presidente que está de saída que não se candidata. E quando a pessoa não se candidata, ela está morta. O Pompidou nem pôde se recandidatar. François Hollande diz, eu não tenho os meios, eu me retiro. Organiza-se, então, em condições um pouco rápidas, uma primária da esquerda, só tem um homem que permanece, que é o antigo primeiro-ministro, Manuel Valls, que é esmagado no segundo turno por um quase desconhecido. Ele era Benoît Hamon. Ele era conhecido no círculo socialista. Então, vocês veem, existe esse dégagismo, esse separatismo. Então, tirem todos os profissionais. O que acontece em toda parte na Europa. Eu fui a Gênova, na Itália, e eu me encontrei no encontro do movimento Cinque Stelle, cinco estrelas. Foi extraordinário. Havia 8.000 pessoas numa praça de Gênova e a principal preocupação deles, todos tinham sapatos e eles levantavam o sapato e eles diziam, vão embora, vão embora, vão embora. Esse era o tema central. Saiam. Algumas semanas depois, qual é o primeiro partido italiano? Hoje é o Cinque Stelle. Então, não é simplesmente uma questão franco-francesa. Fui eu que apaguei tudo. Eu vou passar rapidamente. Em quarto lugar, é a primeira vez que o Poder Judiciário, numa eleição francesa, esse é um ponto comum com o Brasil, se convida para a agenda política, não apenas na questão Fillon, mas com relação ao Front National e Marine Le Pen. E foi uma eleição que teve muita dificuldade em se estabelecer em torno de um tema. Era o folheto, era a novela judiciária que constituía a agenda da campanha. E nenhum tema, nem a dívida pública, nem o crescimento, nem a luta contra o terrorismo não conseguiam fixar a atenção dos eleitores. Falava-se novidades sobre a questão Fillon, então toda a questão se tornou o ator e a organização do tempo da campanha eleitoral. Então aqui vamos voltar ao sentido. O que quer dizer essa questão? Será que é simplesmente o enfrentamento de personalidades com suas qualidades eminentes, seus profundos defeitos, ou será que por trás disso existe um transtorno político com novas lógicas sociais, econômicas e culturais? A esquerda e a direita não morreram. Principalmente na França, onde inventamos em 1789 essa clivagem. Então, há 2 séculos. Nós temos muito orgulho disso. É o produto de exportação francesa que funcionou melhor no mundo, mas mesmo essa velha clivagem é uma clivagem que hoje está em declínio. Evidentemente, uma maioria dos franceses responderão, eu sou de esquerda, eu sou de direita, por tradição familiar, por meio socioprofissional, pela região onde eu moro, no Limousin somos mais vermelhos, na Vendée somos azuis.
existem velhos pertencimentos, mas o que é importante é que para 2/3 dos franceses, dos quais se dizem esquerda ou direita, hoje não há mais sentido com os grandes desafios dizer-se de esquerda ou de direita, quer dizer que não há mais sentido. Então, a natureza política, tendo horror ao vazio, qual é a clivagem que vem não substituir, mas que vem embaçar? É uma clivagem sobre a qual eu trabalho há 20 anos e me explicaram que durante 20 anos eu só disse besteiras, então eu me calava. O que eu chamo clivagem entre a sociedade aberta eu havia utilizado o termo sociedade fechada, aberto é valorizado, mas fechado é estigmatizante. Então, nós vemos em todas as nossas sociedades, cada vez mais, muito além da clivagem esquerda-direita, sobre desafios como a globalização, como a construção europeia para nós, sobre desafios como o meio ambiente, principalmente esses desafios completamente contemporâneos. A clivagem não é mais esquerda-direita, é uma clivagem entre meios sociais que consideram que temos muito mais a ganhar do que a perder na abertura, seja essa abertura econômica, política ou social e cultural, quer dizer, sociais que se tornam cosmopolitas. E estes e estas que consideram que não, agora temos muito mais a perder do que a ganhar com essa abertura e que chegou a hora de voltar a um protecionismo econômico, político e cultural profundos. Essa clivagem se tornou a clivagem dominante. E bastaria na França estar atento ao referendo sobre a Europa, que é apaixonante. Toda vez tivemos mobilizações eleitorais surpreendentes. E toda vez a França se quebrou em dois. As pessoas que pensam rapidamente dizem, esquerda ou direita, de jeito nenhum. Temos dois grandes referendos, 92 sobre o Maastricht, que colocou o euro em cena, e em 2005 sobre o Tratado Constitucionais para a constituição de uma Europa realmente política. Então, nessas duas ocasiões, a França se dividiu em dois. Uma vez o sim foi majoritário e outra vez o não. Com relação à questão eleitoral, não é um sim contra um não de direita ou de esquerda. Nunca foi isso. É um sim que é de direita e de esquerda contra um não que é de direita e de esquerda. Isso é macronismo antes da hora. E certamente Emmanuel Macron, jovens observadores menos presos no conservadorismo, perceberam essa questão. E Macron, ele compreende imediatamente. Enquanto observador, eu fui a várias reuniões, porque é a minha profissão, eu vou a todas as reuniões, então durante 2 meses minha mulher não me vê. Então, em Lyon, eu estava num grande encontro com Emmanuel Macron, eu entrei na sala, havia tantas bandeiras europeias quanto francesas. Eu nunca havia visto isso numa reunião, até mesmo com candidatos europeus. Giscard era um candidato europeu e nunca havia encontros assim. E ali havia muitos. Então, eu me lembro, eu falo sozinho, eu me disse, ele se acha. Hoje, no início de 2017, fazer uma reunião em Lyon com tantas bandeiras europeias quanto francesas,
Eu acho que, mais uma vez, ele ousava. Ele queria enviar simbolicamente os sinais a esse eleitorado, que é um eleitorado da sociedade aberta. Ele queria enviar sinais fortes, claro, a bandeira nacional. Mas é a eleição. Se quisermos dar um pouco de sentido, é a eleição dessa nova clivagem. E Marine Le Pen, evidentemente, é a candidata do recentramento nacional. Com ela é um claro protecionismo econômico, político, saímos da zona do euro, eventualmente, e protecionismo cultural, a identidade nacional e nada mais, e a identidade nacional endurecida, etnicizada. Então, é isso. Se quisermos dar sentido além do jogo das personalidades, as personalidades são importantes, porque a política é a encarnação, foi o que Macron compreendeu. Ele tem um corpo muito mais presente do que François Hollande, que Sarkozy, até mesmo Jacques Chirac. Essa notável análise sobre a decoração do rei, da monarquia, onde os juristas distinguiam o corpo real do rei e o corpo simbólico. O problema é que há 20 ou 30 anos, muitos presidentes da República só tinham um corpo real, e o corpo real era tão pobre que não tinham mais corpo simbólico, sem nenhuma agressividade. Se vocês descobrem um presidente vestido de short e camiseta, com algo escrito na camiseta, como quando vocês descobrem um presidente com o seu capacete de moto, vocês colocarão nomes sobre. Aqui existe uma dessimbolização extremamente rápida, mas nesses homens existe uma espécie de negação desse lado bífido, do lado político, que é o corpo real, mas o corpo real é portador de um corpo simbólico. Então, eu não sei se é o que vai acontecer, talvez de modo mais duro no Brasil. Existem 30 partidos com desafios complexos, uma proporcional que mantém como aceso um fogo permanente. Nós temos um regime diferente. Olhem, isso não impediu a total desestruturação dos antigos partidos. Os grandes partidos que organizaram o diálogo esquerda-direita hoje são só 26%. E nós passamos de uma bipolarização ao que eu chamo de pentapolarização. Existem 5 forças. Existe o Front National, os republicanos, o Partido Socialista, ou o que restou dele, e a esquerda protestatária de Mélenchon. Então, nós nunca havíamos visto isso. Depois, o que seria, imaginemos que no Brasil possa haver uma recomposição política, seria preciso encontrar o homem ou a mulher, mas o homem, aparentemente, capaz de capitalizar essa demanda de inovação que certamente existe na população brasileira. Simplesmente é preciso fazê-la existir. Não basta ter uma demanda, precisa ter a oferta. Mas quando o presidente é eleito, existem as legislativas que não obedecem às regras, a eleição, as coalizões. Na França é mais simples. É o mesmo modo de eleição, os franceses consideram, eles votaram em junho e eles consideram que a missa foi rezada. Os opositores
se mobilizam muito pouco, existe uma abstenção muito grande, e aqueles que votaram para Macron votaram. Existem 577 circunscrições, e nessas 577 circunscrições havia sempre o mesmo cartaz. Havia a cabeça do candidato e atrás dele, muito grande, Emmanuel Macron. Então não se votava para X ou Y, votava-se para... Então, 313 deputados em 577. Então, aqui vamos passar rapidamente, talvez vamos poder entrar nas dificuldades. Atrás dessa nova clivagem política, há clivagens sociais que estão atrás disso e que endurecem a nova oposição entre essa sociedade aberta e a fechada. Aqui é uma questão muito simples. Pergunta-se às pessoas como você consegue viver com o que você ganha, muito dificilmente ou facilmente. Nos franceses que dizem, bom, a gente consegue com muita dificuldade, Marine Le Pen, ela não tem 21%, ela tem 42%. Na mesma população, Macron tem 13%. Entre aqueles que dizem, eu não tenho dificuldade, Macron tem 32%, quer dizer, 8 pontos a mais que a sua média nacional, e a Marine Le Pen tem 13%. Então, vemos que existem duas Franças que se estabelecem. Clivagem política, de novo, clivagem social e territorial. Aqui está um mapa, em azul, Marine, é onde ela está em primeiro lugar no primeiro turno, e em rosa, onde Macron chega primeiro. E o resto são os velhos partidos, não há mais nada. Existe um pequeno efeito Fillon, a Sarthe, que é o oeste da França, é o efeito que é o efeito Friends and Neighbors, chamado pelos americanos. Mas aqui nós temos duas Franças muito interessantes, onde a gente vê politicamente, culturalmente, demograficamente, é uma França da fachada ocidental, que é numa dinâmica social e demográfica, e aqui se mostra que aqui tem todos os polos urbanos com grande desenvolvimento, Rennes, Toulouse, Bordeaux e Nantes, e depois vocês têm a grande fachada oriental, que é totalmente diferente, com os polos urbanos de velha industrialização francesa, Lille, a bacia siderúrgica, Saint-Étienne. Então, há também territórios. Isso é o debate entre os dois turnos. Vocês sabem, habitualmente, esses debates não mudam nada. E habitualmente não muda nada. Vocês reúnem o campo de vocês e o outro também. Isso mudou de modo incrível. Marine Le Pen, que estava em 40% de intenção de voto, ela caiu para 34%. Por quê? Porque ela provou que é muito difícil, em 15 dias, passar do estágio de um candidato do protesto. No segundo turno, os franceses pedem um presidente capaz de governar e não de protestar. Esse é o segundo turno. Vocês veem o que é bastante interessante, é que onde há mais abstenção no segundo turno é no eleitorado da esquerda. Quer dizer que aqui vocês veem com Mélenchon
uma dificuldade de votar por uma sociedade aberta. Não se vai votar, ainda que 19% dos eleitores de Mélenchon, esquerda da esquerda, então esses 19% vão votar para Marine Le Pen. Se vocês acrescentam isso com a abstenção, isso mostra que as forças do recentramento nacional estão operando no Front National. E o mapa do segundo turno é interessante. Em amarelo é onde Macron tem 50% a mais. E em cinza, onde Marine Le Pen consegue, é onde o protesto lepenista se torna majoritário.